Quer saber quantas questões você precisa acertar para ser aprovado no concurso de escrevente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo? Então fique aqui comigo, que nesse vídeo eu vou te falar a previsão deste concurso e de quantas questões você precisa acertar para ser aprovado. Eu sou a professora Ana Cláudia Filippini, estou aqui no canal da Nova Concurso para te trazer o que há de mais atualizado a respeito de concursos públicos. Mas antes de começar, eu quero te convidar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, curta, compartilhe os nossos vídeos. Isso é muito importante para que a Nova continue a produzir conteúdo de qualidade para você. Vamos então falar desse concurso e depois falar dessas questões, né? Quantas questões será possível? Qual a nota de corte? Como que funciona? Eu posso te dizer com certeza o valor para não ser eliminado. Mas será que eu consigo acertar quanto que você precisa para ser aprovado? Pois então, vamos fazer uma expectativa com base nos últimos editais? Mas deixa eu te falar primeiro a respeito deste concurso. Esse concurso que teve o edital publicado no dia 1º de agosto, cargo escrevente técnico judiciário, requisito ensino médio, a banca é a VUNESP, e a remuneração é de R$ 6.345 mais os benefícios. É um concurso para cadastro de reservas, já sabendo que tem muitos cargos vagos e que foram criados mais 720 cargos de escrevente técnico judiciário por meio de uma lei complementar aprovada e publicada no mês de julho de 2025. Vou falar dessa prova, vamos falar a respeito dessa nota de corte para ter mais ou menos uma expectativa. São 70 questões, 10 pontos no total, então eu tenho o quê? Eu tenho 16 questões de língua portuguesa, 30 questões de conhecimentos em direito e 24 questões de conhecimentos gerais. Primeiro ponto que eu posso falar, e posso falar aqui com certeza, é o critério para você não ser eliminado. Para não ser eliminado, você precisa o quê? Acertar no mínimo 50% do primeiro e do segundo bloco. Agora, somando os 3 blocos, você tem que acertar no mínimo 50% da prova. Significa o quê? Deixa eu voltar aqui. Se eu tenho 16 questões por língua portuguesa, eu preciso acertar no mínimo 8 questões. Se eu tenho 30 questões de direito, eu preciso acertar no mínimo o quê? 15 questões. Só que se eu for somar 8 com 15, dá o quê? Dá 23 questões. Só que eu preciso ter no conjunto 50%. 70, são 70 questões, significa que eu preciso acertar no mínimo 35 questões. Isso com base no critério da eliminação. Agora vamos ter mais ou menos uma ideia com relação à nota de corte? Vamos por partes, né? Vamos falar de cada um desses blocos. Se eu for pegar o valor, se eu for pegar as 70 questões, com base nesses 10 pontos, eu tenho que cada questão ela vale aproximadamente 0,14, tá? Perceba que eu tenho vários dígitos, por quê? Porque se eu for multiplicando pelas de português, 16 de português, 30 de direito e mais as 24, eu tenho mais ou menos o valor de cada uma dessas disciplinas para quê? Para completar os 10. Se eu for olhar aqui, perceba o seguinte: se eu for tentar priorizar, eu iria primeiro no conhecimentos em direitos, depois no conhecimentos gerais, depois no português. Por quê? Porque o número de questões é maior, isso significa que eu tenho uma pontuação maior. Só que presta atenção numa coisa: o que eu tenho aqui? Eu tenho o critério eliminatório e classificatório em língua portuguesa. Significa que eu tenho que pelo menos acertar 50%. Isso não acontece com relação a conhecimentos gerais. Gerais é apenas para me classificar, mas sabendo que eu tenho uma pontuação expressiva com relação a conhecimentos gerais. Vou mais uma vez com relação a 50%. Se eu for pegar o valor, a pontuação de cada uma dessas questões e colocar no papel
e já fazer multiplicado por 8 e por 15, eu vou ter, no mínimo, né, se eu for ter a base, o que eu tenho que sair, né? O que eu tenho que começar? São 8 questões, mais uma vez. Eu tenho 16 de português, eu tenho que acertar quanto? 50%. Então, 8 questões. Cada questão vale 0,14, então o que eu tenho? Eu tenho uma pontuação de toda a matéria de língua portuguesa. Se eu pego e vou dividindo por 50, pelo metade, né, que é os 50%, então eu tenho o quê? Eu tenho um padrão, né, uma pontuação mínima, só que percebam o seguinte, mais uma vez, se eu for somar os 50 de língua portuguesa e os 50 de conhecimento de direito, eu não vou passar. Por quê? Porque eu preciso de mais, eu preciso ter no mínimo 50% da prova. Então, a nota de corte, ela é essa, ela tem a base nesses 50%, com base no quê? Nessas 35 questões, tá? Que é o quê? 5 pontos. Mas será que os últimos concursos alguém foi aprovado com essa nota de corte? Não. É muito difícil. A gente tem, com relação às outras, as vagas especiais, que a gente tem uma nota de corte menor, mas a tendência é que ela está se igualando. Existem concursos em que os cabeças, né, aqueles que estão lá no topo da lista, eles estão concorrendo em mais de uma lista. E quando acontece isso, e eles estão dentro do número de vagas, o que não é o caso aqui, porque aqui é só cadastro de reservas, o que a gente tem é que ele não vai contar para a lista, né, para essa lista de vagas especiais. Vamos ver como que foi o último concurso de 2024, logo ali. Vamos ver como que foi, né? Vamos ver as notas de corte. Percebo aqui que eu tenho a nota de corte variando de 7, tá? Então, eu tenho 7,3, 7,2. Eu tenho um pouco menos? Tenho. Tenho 6,9, eu tenho 6,7. Eu tenho variando com isso. Mas vamos lá, vamos mais um aqui, ó. 6,8, menor até agora. Isso eu estou na ampla concorrência. Agora, eu tenho uma maiorzinha, que é de Marília, ó, 7,4. Mas eu tenho uma maior ainda, Presidente Prudente, 7,5. Já está maior, né? O que mais que eu tenho aqui? Então, eu tenho, variando nessa nota de corte, conforme a região, que vai variando de quê? De 6,8 a 7,5. Então, perceba, não adianta eu não ser eliminado. Eu preciso o quê? Eu preciso estudar para obter o melhor possível, fazer o meu melhor, conseguir o meu melhor, porque 5 ele não vai ser suficiente para a sua aprovação. Ele é suficiente para a sua não eliminação. Mas aqui a gente tem com base no último concurso. Vou voltar para a tabela. Vamos ver agora se tem alguma média menor do que isso na lista especial. Já estou vendo aqui de cara 5,1 para Guaratinguetá, que é, com base nessa tabela, a menor. Mas deixa eu olhar aqui nas outras, ver se a gente acha alguma outra nota de corte menor. Não. A gente vê aqui, é possível ver que vai variando entre 5 a 6. Deixa eu ver qual foi a maior nota de corte aqui. A gente tem varia mesmo entre 5 e 6. Tem um 6,7 aqui para Jaú, para a lista especial também, mas ela é basicamente isso, tá? Então, o que a gente tem aqui? Que a gente tem o critério da eliminação, mas percebo que tem que fazer mais do que 50%, precisa atingir mais do que os 5. Ou seja, não basta acertar as 35 questões, você tem que acertar mais do que isso se você quer ser escrevente. E, além disso, a gente tem uma grande novidade nesse concurso e pegou muita gente de surpresa, que é a redação. Antes a gente tinha uma prova de digitação, agora o tribunal resolveu modernizar, né? Porque a digitação ela tinha como base, por exemplo, as audiências eram todas digitadas, agora não, agora é tudo gravado, é tudo em mídia, então a gente não tem mais isso. Então a gente precisa o quê? A gente precisa de profissionais que saibam argumentar
E com base nisso, o tribunal, junto com a banca, retirou essa prova de digitação, essa prova prática, e acrescentou uma prova de redação. Só que um detalhe, essa prova ela é apenas eliminatória, tá? Eu tenho que acertar metade dessa prova. Mas deixa eu mostrar aqui, com relação aos habilitados para discursiva, significa o quê? Que eles vão pegar os melhores candidatos, por isso essa nota de corte, tá? Então, por que essa nota de corte? Porque eu vou pegar todo mundo que obteve mais de 35 questões e vou ver quem teve as melhores, né? Quem teve a melhor pontuação. E com base nessas melhores pontuações, né, eu vou o quê? Selecionar alguns candidatos. Eu vou pegar aqueles que prestaram para São Paulo, capital, e vou selecionar os 1.440 melhores. Já para São Bernardo do Campo, Santo André, Guarulhos, Mogi das Cruzes e Itapecerica da Serra, eu vou selecionar os 110 melhores. Para Osasco, os 140 melhores. Então, percebo que a gente tem aqui uma seleção que faz com que essa nota ela acaba subindo um pouco, tá? Então, certeza, o que a gente tem é o quê? A gente tem a previsão com base no último, né? Então, a gente sabe que precisa acertar 35 questões, mas pelos últimos concursos, isso não basta, eu preciso de um pouco mais do que isso. E depois eu tenho essa prova de redação, essa prova ela vale 40 pontos, ela não serve para ter a classificação, mesmo porque 40 pontos na redação, se fosse critério classificatório, ela seria mais importante que a própria prova objetiva, que vale só 10 pontos. Para eu ser habilitado nessa prova de redação, eu preciso ter 20 pontos se eu estou disputando ampla concorrência e eu preciso ter no mínimo 16 pontos se eu estou disputando as vagas especiais. Lembrando mais uma vez, é apenas apenas eliminatório e não classificatório. Se você ficou interessado neste concurso e quer estudar e quer ser aprovado, a Nova tem uma grande oportunidade para você. Ela está oferecendo um curso introdutório em videoaulas atualizadas pós-edital de forma 100% gratuita. Isso mesmo, de R$ 297 por apenas nada, é gratuito. Preparação toda gratuita. Inclui um plano de estudos do especialista com 1 hora diária, tutoria especializada, áudio e material das aulas para download, introdução à redação e professores especialistas, e tudo de forma gratuita para te ajudar na sua aprovação. E se você ficou interessado, você encontra esse link para esse curso aqui na descrição deste vídeo. E eu espero que tenha gostado. Até a próxima e bons estudos!